Olá, hoje vou falar sobre o pecado. A leitura se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 em diante. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. O que é pecado? Nas sociedades politeístas, ou seja, naqueles que acreditam em vários deuses, aparece como infração à ordem do mundo estabelecida pelos deuses, podendo provocar a ira de tais divindades. Nas escrituras sagradas, surgem concepções de pecado como ruptura de aliança, falta de vigilância, oposição ao reino de Deus. É um mal que vai apoderando de todo ser e de todos os seres. Pecado também fala em falhar, errar o alvo, transgressão. Em João 8,34, Jesus afirma: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O pecado não se originou no Éden, como alguns pensam, mas sim nas regiões celestiais. Deus criou um número grande de anjos que se rebelaram contra o Criador. Embora eles foram criados bons, se corromperam e foram destituídos do seu estado original. Gênesis 1:31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Tudo havia ficado muito bom. Não se sabe ao certo quando ocorreu essa rebelião no mundo angélico, mas o Senhor Jesus diz em João 8,44 que vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Todo aquele que professa a mentira, todo aquele que vive mentindo, ele está em pecado e não pertence a Deus, mas ao inimigo. O apóstolo João expressa essa mesma verdade. 1 João 3,8. Aquele que pratica pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Não sabemos com exatidão o ponto certo da rebelião. Sabemos que foi em algum momento no princípio. Pensa-se que o pecado da queda dos anjos foi orgulho. Entendemos assim pelo texto que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. 1 Timóteo 3,6. O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. A origem do pecado na raça humana. Originou-se no jardim do Éden, com a transgressão de Adão e Eva no paraíso. No paraíso, Eva foi tentada pela serpente e cedeu, cometendo assim o primeiro pecado, juntamente com Adão. Gênesis 3,4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês como Deus serão, conhecedores do bem e do mal. O pecado do nosso pai Adão passou a toda a raça humana. Ele não teve efeito sobre os homens, mas toda a criação recebeu as suas consequências. Gênesis 3,17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, do qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas,
e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão pecou não somente como pai da raça humana, mas como chefe representativo de todos os seus descendentes, pelo que o pecado de um passou a todos. Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Em Adão todos pecaram e estão passíveis de morte, mas em Cristo somos reconciliados com Deus. Romanos 5:18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Em Jesus temos vida e não mais morte. João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O ladrão aqui, eu já falei em vídeo anterior, não é o inimigo das nossas almas, mas são os líderes que, com a sua ganância, destroem o rebanho de Deus. São os espantalhos da fé. Mas Jesus, ele vem, e vem para dar vida plenamente. A Bíblia relata histórias de pecados cometidos por homens no decorrer de suas vidas. Vamos ao relato do pecado de Acã e suas consequências. O pecado traz consequências, na maioria das vezes, irreparável. Josué 7:20. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei dele. E estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. A nossa proposta nesses vídeos é de mensagens curtas, e o tempo nos impossibilita de detalharmos essa história. Mas a ideia principal neste texto é que o pecado de Acã teve consequências para Acã, a família e todo Israel. Observe. Josué 7:10. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir ao inimigo. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. O texto mostra que pelo pecado de um único homem, toda a comunidade está sofrendo. O Senhor Deus não caminharia mais com eles. Houve naquele dia a morte de 36 soldados, também como consequência desse pecado. Josué 7:4. Por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Houve a confissão do pecado, mas era tarde. As consequências iam atingir a sua família. Josué 7:24. Então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Todo pecado tem consequências. Nesse caso, Deus usou o pecado de Acã para deixar de exemplo aos israelitas. Quer fosse roubo, mentira, adultério,
fofoca, blasfêmia, murmuração, homicídio, prostituição, todas essas coisas têm a sua justa retribuição diante de Deus. Aonde apedrejar a família e queimar os bens de Acã foi colocado um sinal para a memória de todos os que passassem por ali. Josué 7:26. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. No início do vídeo, citei Hebreus, capítulo 12, 1, 2 e 3. O escritor aos Hebreus chama a atenção dos leitores para eles terem como exemplo de perseverança e firmeza contra o pecado os heróis do capítulo 11. E exemplo maior de obediência, o de Jesus Cristo, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nossa confiança está em Cristo, nele somos nova criatura. Para o pecado existe a solução. 1 João 5,8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se você está em pecado, confesse. Ele é poderoso e justo para nos purificar de todo o pecado. Que Deus abençoe a todos.